autocarro, andava a pé, apanhava o barco, ia a pé até ao comboio, apanhava o comboio até Sintra, depois chegando a Sintra andava a pé, até e apanhava outro autocarro às vezes, para estar com ela uma hora às vezes. Amém, irmão? Agora a minha pergunta é assim, para vocês. E às vezes, irmãos, é tão difícil nós agarrarmos no carro que Deus nos deu e andar 10 minutos ou 20 minutos para vir à igreja ter comunhão com os irmãos e ouvir a palavra de Deus. E ainda temos a lata de dizer, eu amo a Deus por todo o meu coração. Óbvio. Amamos a Deus por todo o coração. Alguma vez, irmão? Entende o que eu estou a dizer? Ou então, por amor, às vezes passamos horas ao telefone, irmãos. Eu quando namorava, eu não via as cabines telefónicas. A sério, a Câmara, eu recebi uma carta em casa a dizer agradecemos ao Sr. Ismael porque as cabines telefónicas do Barreiro estão limpinhas. Estou a brincar, porque na altura não havia telemóvel, não é? E eu falava com a minha esposa de telefone de cabine. Então eu ia para a cabine. Exatamente. Irmãos, a Portugal Telecom é o que é hoje por causa de mim e da Patrícia, irmão? Mas eu passava, irmãos, horas ao telefone. E porquê que eu passava horas ao telefone? Porque eu amava, e amo ainda. Amém. Não haja dúvidas, amém? Eu amava a minha esposa. Então, eu estava ali. Para mim não era um frete, era um prazer estar ali a lamber o telefone. Entendem o que eu estou a dizer? Agora a minha pergunta é, e quando Deus diz assim, olha, tira um tempinho para orar, para falar comigo? Se queres que eu ore? Amém. Então, Pai, obrigado por este dia, Senhor, Tu és muito bom, aleluia, glória a Deus. Obrigado. Entendem o que eu estou a dizer, irmão? Então a Bíblia diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Sabes o que é idolatria, irmão? Idolatria, por um lado, é fazer uma imagem de escultura e venerar, admirar, adorar aquela imagem. Certo? Mas idolatria também é deixar que algo ocupe o lugar que pertence a Deus. E o lugar que pertence a Deus pode ser ocupado por um filho, por uma esposa, por um esposo, por um carro. Há irmãos que no fim de semana saem de casa e o objetivo deles é pôr o carro brilhante. Limpam o carro no sábado, enceram o carro no domingo, passam horas de volta do carro. Mas partiram tempo com a sua esposa, com os seus filhos, ou na presença de Deus, não têm tempo. Entendem o que eu estou a dizer, irmão? Irmão, amar a Deus acima de tudo implica mais do que palavras, implica atitudes. E isso aplica-se também ao segundo propósito da igreja, que é amar o próximo. O propósito da igreja não é só amar a Deus, mas é também amar o próximo. E amar o próximo pode ser reduzido, pode ser resumido a uma palavra só, que é a palavra serviço. A palavra ministrar, servir o outro. Porque eu, quando sirvo o meu próximo, eu estou a amar o meu próximo como a mim mesmo. Amém? Então, irmãos, como é que eu posso dizer que eu sirvo o meu irmão e amo o meu irmão como a mim mesmo, se eu não estou disposto a ajudá-lo naquilo que eu acho que é essencial para mim? Naquilo que eu acho que é fundamental para o meu bem-estar, sou incapaz de ajudar o meu irmão a alcançar isso. Por exemplo, para mim é essencial vir para a igreja de carro. Vir para a igreja de transportes é uma trabalheira, é um cansaço. Então, para mim, é essencial eu ir para a igreja. Mas quando eu sei que o meu irmão mora ao meu lado, no meu prédio que eu às vezes, e vai de transporte para a igreja e eu com 3 ou 4 lugares vazios no carro, vamos falar ao meu irmão. Porque se eu estiver a lá o meu irmão como a mim mesmo, o que é que eu fazia? Se para mim é importante ir de carro para a igreja, então a forma de eu mostrar que eu amo o meu irmão como a mim mesmo é dar-lhe a oportunidade de vir também de carro para a igreja. Então, no mínimo, dava-me lei. O ideal é comprar um carro para ele. Isso é o ideal. Mas se não for possível, então no mínimo dá-me lei ou não, irmão. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, entendem o que eu estou a dizer, meus queridos? A realidade, irmãos, é que nós, como igreja, pensamos que estamos a fazer o que Deus quer de nós. Amém?
Então, no grande mandamento, nós vemos os dois primeiros propósitos: amar a Deus e amar o próximo, adorar e servir. Adorar e ministrar aos outros. Mas na grande comissão nós encontramos os outros três. E o primeiro, a Bíblia diz: ide e fazei discípulos. Como é que nós fazemos discípulos? Batizando-os. Batizar fala de quê? Batizar fala de nós termos comunhão, agregarmos as pessoas, trazermos as pessoas para junto de nós. Então o terceiro propósito da igreja é comunhão, é ter comunhão, é proporcionar comunhão entre os santos. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus deseja que nós sejamos um. Então o batismo, quando alguém é batizado, ele entra para o corpo de Cristo. Ele deixa de ser apenas um crente e passa a ser um discípulo. Ele passa a ser membro da igreja de Cristo. E ele passa a ser membro de uma igreja local. Uma igreja local ele passa a ter direitos e deveres. Na igreja local ele passa a ter um corpo que cuida dele, mas um corpo também que ele deve cuidar, que ele deve ajudar, que ele deve servir. Entendem, irmãos, o que eu estou a dizer? Então o terceiro propósito da igreja é comunhão, proporcionar comunhão entre os santos. Mas a Bíblia diz lá: ide e fazei discípulos. Irmão, eu para fazer discípulos tenho que os batizar, mas antes de os batizar eu tenho que pregar para eles. Eu tenho que lhes ensinar a palavra de Deus. Eu tenho que lhes transmitir o Evangelho. E transmitir o Evangelho, a palavra diz pregar. Eu preciso de pregar, eu preciso de ensinar. Então, o quarto propósito, irmãos, é nós pregarmos, ensinarmos a palavra, de nós compartilharmos a palavra com os nossos irmãos. É de nós, em todo o tempo, em toda a circunstância, nós falarmos de Jesus, do amor que nós temos ao Senhor, contarmos as experiências pessoais que nós temos tido com Ele. Uma vez, certa vez, perguntaram um pastor já velho, um pastor maduro, muito experiente, perguntaram assim: pastor, quando é que eu devo pregar o Evangelho a outra pessoa? Quando é que eu devo fazer? Em que situações eu devo fazer? E o pastor disse: sempre que tu tiveres a oportunidade de falar com a pessoa durante pelo menos um minuto, tu já podes fazer pregar o Evangelho. É possível pregar o Evangelho num minuto. E tu dizes: pastor, como é que eu prego o Evangelho num minuto a alguém? É muito fácil. Em primeiro lugar, dizeres como é que a tua vida era sem Cristo. Isto eu posso fazer em 10 segundos. Eu posso dizer: olha, a minha vida era assim, 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 assim. Depois dizeres como encontraste Jesus. E tu dizes: olha, uma vez, no momento em que eu tive um encontro com Jesus, em que eu tive face a face com Ele, falou comigo, ouvi a voz dele. E em último lugar, dizeres como é que é a tua vida hoje com Jesus. Entendes? E isso tu podes fazer num minuto, podes fazer isso até no elevador, irmão. Quando estás no elevador, Deus está a te dar a oportunidade, às vezes estás ali com uma pessoa, de poderes falar do Evangelho, poderes compartilhar a tua fé. Em menos de um minuto, tu podes falar. Podes andar com cartãozinho. Há pessoas que andam com folhetos ou com cartõezinho, que falam e dizem: olha, eu era assim, 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 Jesus fez isto na minha vida, a minha vida hoje é assim, assim, assim. Olha, fala o meu cartão. Se precisares de alguém para orar por ti, fora de qualquer hora, eu vou estar a orar. Irmão, quanto tempo é que eu vou orar? Menos de um minuto. E nós não sabemos se aquela pessoa que está a subir no elevador está a chegar à última data, se não está lá de seguir. Já pensaste nisso? Às vezes nós estamos no elevador com alguém e não sabemos e aquela pessoa, o objetivo dela é chegar lá acima para se mandar cá para baixo. Então, que tu possas dizer: Senhor, ajuda-me a pregar o Evangelho em qualquer momento, em qualquer situação. Irmãos, para nós da Embaixada Cristã, a nossa igreja, a Embaixada, proporcionou uma visão, que é a visão do corpo de Deus. Uma visão de nós termos um lugar onde nós podemos levar o nosso amigo, o nosso convidado, onde ele vai ouvir a palavra com qualidade, com conteúdo, onde ele vai poder ter um encontro com Deus, onde ele vai poder fazer amigos para a vida e para a eternidade, e um lugar onde ele vai poder, se quiser, batizar, ser membro da igreja e poder ser um homem de Deus, servo do Senhor. E quantas vezes nós temos tanta dificuldade de fazer uma vida, convidar alguém para vir ao encontro. Tu nem precisas de vir, basta só trazê-lo e deixá-lo aqui. E nós cuidamos dele. Quantas vezes, irmãos, é difícil fazer isso? E a palavra de Deus nos diz: pregue o Evangelho. Em último lugar, irmãos,
O último propósito da igreja diz lá: ide e fazei discípulos, como batizando-os e ensinando-os a guardar. Irmãos, ensinar a guardar é diferente de ensinar a fazer. Ensinar a fazer é eu chegar ao pé da Sónia e dizer assim: olha, Sónia, eu vou-te ensinar como é que deves orar. É fácil. Tu oras ao Pai em nome de Jesus. Não começas a oração a pedir que é feio. Primeiro agradeces, depois tu pedes. E terminas em nome de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós oramos no final dizemos em nome de Jesus. Amém. Isto é ensinar a fazer. Ensinar a guardar é dizer: Sónia, vem orar comigo. Entenderam a diferença? Ensinar a fazer é dizer o que o outro tem que fazer. Ensinar a guardar é fazer com ele. Junto. Dar o exemplo. Quando os discípulos disseram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus disse assim: olha, orar é assim, assim. Foi assim que ele fez. Eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus disse: então orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que é que ele fez? Ele orou. Já entenderam isso? Então, irmãos, em último lugar, o último propósito da igreja é discipular os outros. Discipular é mais do que fazer discípulos. Discipular é cuidar dos discípulos até eles partirem para a glória. Então, o discipulado é algo contínuo que nós devemos fazer. Uma coisa é eu fazer um discípulo, outra coisa é eu cuidar do discípulo. E o cuidar do discípulo implica guardar o que Jesus pediu para ser guardado. Fazer com ele tudo o que Jesus pediu para fazer. Amém? Então, quais são os 5 propósitos da igreja e quais os 5 propósitos do crente? Primeiro, adorar. Segundo, ministrar, servir. Terceiro, comunhão, proporcionar comunhão aos irmãos na igreja e participar dessa comunhão. Quarto lugar, pregar, evangelizar, falar de Jesus, falar do amor de Deus. E em quinto lugar, disciplinar, cuidar dos outros. Amém? Irmão, estes são os 5 propósitos de Deus. Os 5 objetivos do crente, da vida da crente, é fazer isto, é viver isto, é realizar isto todos os dias da sua vida. E a Bíblia diz que se tu fizeres, as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Então, neste momento, eu quero te convidar a fechares os teus olhos. E eu quero te fazer uma pergunta. Destes 5 propósitos da igreja, adorar, servir, ter comunhão com a igreja, pregar e evangelizar os outros e discipular os outros, qual dos 5 propósitos, ou quais dos 5 propósitos tu tens falhado? Tu tens sido negligente pessoalmente falando e tu tens sido negligente também para com a igreja, como peça, como membro do corpo. Será que tu tens falhado no adorar a Deus? Será que tens falhado no servir ao próximo? Será que tu tens falhado na comunhão, no proporcionar a comunhão com os irmãos? Ou será que tu tens falhado na evangelização, na pregação do Evangelho? Ou será que tu tens falhado no discipular, no cuidar dos outros, dos filhos de Deus, da Igreja do Senhor? Eu queria que neste lugar tu possas dizer: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor, a ser irrepreensível. Ajuda-me, Senhor, a não te amar e servir apenas de boca, mas a servir-te de coração. Ajuda-me, Senhor, a viver para ti, a não viver mais para mim mesmo, mas a viver para mim, para ti. A usar tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, para ti, Senhor. Irmãos, eu sei que há aqui pessoas, o Espírito do Senhor está a dizer-me agora, são aqui pessoas que já fizeram esta oração no passado. Já disseram: Senhor, eu quero viver para ti. Mas que, infelizmente, passaram por situações na sua vida, até mesmo dentro da própria igreja,
que os feriram de tal forma que hoje reconhecem que já não estão como já estiveram no passado. Já não estão tão apaixonados pela Igreja do Senhor como já tiveram. Já não estão tão próximos de Deus como já tiveram. Já não estão tão sedentos de fazer discípulos como já tiveram. Meu querido, se tu estás aqui nesta situação, se o Espírito do Senhor está a falar do teu caso, eu quero te pedir para tu poderes dizer: Senhor, ajuda-me, Senhor, a mudar. Ajuda-me, Senhor, a voltar ao primeiro amor. Ajuda-me, Senhor, a voltar atrás e a poder novamente restaurar os propósitos da minha vida. A estabelecer novamente as prioridades conforme tu queres e não como eu quero. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. E se tu estás aqui hoje para fazer um encontro, ou se estás aqui que ainda nem fizeste o encontro, estás aqui se calhar no início ainda da tua vida cristã, mas queres também hoje realizar estes propósitos da tua vida, priorizar estes propósitos da tua vida. Tu queres a partir de hoje adorar a Deus, servir ao teu irmão, viveres uma vida de comunhão com a Igreja do Senhor, pregar e evangelizar sempre que puderes e discipular outros para que sejam como Jesus é. Então eu quero te convidar a dizer: Senhor Jesus, eu quero, usa a minha vida. Eu quero realizar o propósito que tu estabeleceste para eu cumprir, para que quando tu voltares eu possa ser recompensado e possa ouvir aquelas palavras da tua boca que diz: servo bom e fiel, sobre o pouco te coloquei, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu queria convidar a Ana Zezé para cantar uma música baixinha. Amém, irmão? Não precisa de ser alto, mas eu quero que, à medida que a Ana Zezé ministrar para nós a música, eu quero te convidar